A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar início à nossa quarta aula, desse trimestre, a lição de número 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Nós temos nosso texto áureo que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, que está em Efésios, no capítulo 1, no versículo 17. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nossa leitura diária, segunda-feira, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Terça-feira, 1 Coríntios 13, versículo 12, o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Quarta-feira, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, o poder divino ele é capaz de transformar o homem. Quinta-feira, 1 Coríntios 15, do versículo 56 ao 57, o triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Sexta-feira, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Sábado, está em Mateus, capítulo 16, versículo 18, nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. Aleluia. A nossa leitura bíblica em classe, que é o tema para a lição de hoje, está em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23, e o versículo 15 diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que dentre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós temos alguns objetivos para essa lição. O objetivo geral é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos é destacar a vocação, as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Nós vamos dar início aqui no primeiro tópico, onde a introdução ela vai dizer assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: oração de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição e buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Então, aqui o que essa lição ela vai nos passar hoje, que nós devemos adorar a Deus primeiro pela eleição, que nós fomos eleitos um povo de Deus, através de Cristo, nossa eleição em Cristo, e segundo,
entender, né, como Paulo ele ora, pedindo que Deus dê sabedoria para que a gente entenda a grandiosidade desse projeto, como a gente falou desde lá na primeira lição, né? Então, assim, entender a nossa vocação, né? E as nossas bênçãos, entender as bênçãos espirituais que nós temos através da eleição em Cristo, né? E também, né, falar da superioridade de Jesus acima de todas as coisas, né? De uma forma resumida, né? É isso que a lição vai falar. Eu estou resumindo aqui, mas nós vamos claramente esmiuçar ponto a ponto, né? Em cima disso é que a lição vai estar nos orientando hoje. Então, o primeiro tópico, que vai falar assim, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Quer dizer, a esperança da vocação, quer dizer, onde o que nós podemos esperar, o que nós vamos receber, onde está a nossa esperança, né? Então, o apóstolo ele ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da sua glória, da sua herança, perdão. O tópico 1, subtópico 1, né, diz assim, ação de graças e intercessão. O apóstolo ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, né, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo ele também estava ciente de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, né? Então, por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Glória a Deus por isso. Esse primeiro ponto, do primeiro tópico, né, ele faz nos lembrar, né, do poder do Espírito Santo, o poder que o Espírito Santo opera em nós, né, nos faz lembrar ali de Mateus, no capítulo 13, a partir do 8 ali, onde vai falar da semeadura, né, a semente ela é plantada no coração do ser humano, ela é plantada em vários corações, né, a gente vai ver a sequência. E, pegando esse versículo 8, é plantado em terra fértil. E a partir desse momento, essa terra que é preparada, ela é orientada, tanto através dos ensinamentos, como através da orientação, o poder do Espírito Santo, essa terra ela dá frutos. O irmão que ele é instruído na palavra de Deus, instruído tanto nas escolas dominicais, quanto nos cultos de ensino, quanto constantemente está ali buscando conhecimento, ele recebe essa palavra de uma forma poderosa, e o Espírito Santo começa a agir na vida desse irmão, na vida dessa irmã, e daí se começam os frutos. A gente sabe que não é da noite para o dia que tudo isso acontece, mas é um processo de preparação, né? E é isso que a lição vai nos ensinar. Além de pregar a palavra de Deus, né, o apóstolo Paulo ele intercede pelos irmãos, né? Ele intercede por todos para que o Espírito Santo venha abrir os olhos dos irmãos, né, para que creiam para que alcancem o entendimento dessa tão gloriosa salvação. Glória a Deus. Verdade, né? Então ele começa, né, como diz aqui, né, ele agradecendo, né, a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dos eleitos, né, por aqueles que aceitaram o Evangelho, né, vamos dizer assim. Aí ele pede, né, ele intercede, porque ele entende quão maravilhoso é o Evangelho, mas quão é impossível entender o Evangelho sem a ação de Deus na vida da pessoa, né? Então, por isso que, né, como tem o versículo que me foge à memória, que eu não sou muito bom de memorizar versículo, mas tem um versículo que diz, até está no estudo dessa lição, até tem, mas que vai falar que as coisas de Deus, né, para quem não é espiritual, para quem não está no espírito, né, as coisas de Deus elas são loucura,
né? Para o homem do mundo, as coisas de Deus é loucura. É loucura. O homem do mundo, ele não entende por que nós viemos ao culto, por que nós damos glória, por que né, às vezes questiona por que nós... Uma vez eu fui questionado, irmão Edmilson, né, uma pessoa no meu trabalho falou assim, poxa, mas por que vocês gritam tanto? Deus é surdo? Né? Aí eu, com muita sabedoria, né, assim, pedi ao Senhor, né, clamei ao Senhor ali em espírito para dar uma resposta educada, mas que ele entendesse realmente, porque ele não fez, talvez até não por maldade, né, assim, não sei, Deus conhece os corações, mas enfim, eu falei para ele, olha, não é questão de Deus ser surdo ou não ser surdo, é a nossa forma de prestar a nossa adoração, de prestar o nosso louvor, é uma das nossas formas. Aí eu falei para ele assim, olha, quando você vai a um estádio, que o seu time ele é fanático por um determinado time, né? Eu falei que o teu time faz um gol, até você tá em casa assistindo a televisão, você pula, você salta, né? É a tua forma de homenagear, de mostrar, manifestar o teu amor por aquele time. Então, nós, quando estamos na presença do Senhor, nós saltamos, nós cantamos, nós pulamos, e não que Deus seja surdo. Na verdade, eu falei para ele, não preciso nem abrir a minha boca para Deus saber, mas Deus também ele se agrada da nossa adoração, do nosso louvor. Né? Então, e aí onde eu quero falar tudo isso? Que é como eu estou falando, esse é um exemplo onde as pessoas do mundo acham loucura, né, aquilo que a gente faz para Deus. Do mesmo jeito que a gente acha loucura a pessoa perder tempo em tais coisas, né? Por quê? Porque nós estamos, quem está no Espírito, né, tem o discernimento, que é isso que Paulo estava pedindo, né? Quando Paulo estava clamando assim, para entender, né, a esperança, né, da salvação, que é para continuar crendo, mas para entender a herança também dos, vamos dizer assim, dos benefícios, que foi o que a gente estudou na lição retrasada, né? Então, assim, todo o conjunto que vem quando nós adentramos nesse projeto, né? No projeto de salvação que Deus elaborou desde antes da fundação dos séculos. Então, mas assim, era isso que Paulo estava, né, de uma forma assim, com as minhas palavras, né? Paulo estava pedindo para que Deus enchesse esses irmãos daquela época ali do Espírito Santo para que eles compreendessem o que eles tinham para receber da parte do Senhor, se eles continuassem firmes e fiéis, e para que eles entendessem o quão grande é o poder de Deus para elaborar e colocar em prática todo esse projeto, né? Vamos dizer assim, né? Eu tenho um exemplo, né, na sexta-feira eu estava trabalhando num cliente lá em Itapevi, e ali eu fui fazer uma medição e, de repente, eu parei para conversar com o rapaz. Eu vi ele ouvindo os louvores, né? E aí eu fui perguntar para ele, né, de qual congregação, se ele congregava, qual denominação ele era. Aí ele comentou que ele era da Assembleia de Deus, né, do Ministério Belém, né, congregava na mesma igreja que eu, lá em Itapevi, só que ele estava afastado, né, tinha se afastado e tudo, já tinha um tempo. Né? E a gente vê assim no semblante da pessoa um ar de uma certa tristeza. No momento, eu estou afastado da igreja, mas naquele momento me vinha a alegria, porque assim, quando o Espírito Santo ele nos chama, nos capacita, e a gente começa a viver o novo de Deus na vida da gente, a gente acaba não entendendo o que leva a pessoa a se afastar. A gente sabe que muitas consequências, muitas situações, né, acaba levando a pessoa a se afastar dos caminhos, ou até, às vezes, a própria ação do inimigo. Mas esse irmão, ele mostrava para mim tamanha tristeza, e dentro do meu coração eu tinha uma alegria tão grande de servir a Deus que eu falava para ele assim, olha, mas não tem problema não, você vai voltar, e quando você voltar, você vai ver o quanto é bom, você só vai ter motivo para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, porque você vai ver as maravilhas que Deus faz na vida da gente. Então é uma coisa tremenda, né? O que Deus opera e o que o Espírito Santo nos proporciona nesse caminho. Glória a Deus. Aleluia.
Então, aqui o subtópico 2, né? Então, primeiro a gente falou, né, ação de graças, intercessão de Paulo, né? Paulo intercedendo pelos irmãos, agradecendo, né, primeiro por esse povo, né, que foi eleito, e intercedendo para que os irmãos viessem, né, receber da parte do Senhor a sabedoria, né? Porque só Deus mesmo para nos capacitar para entender as coisas dele, né? E ainda nós sabemos que nós entendemos em parte, né? Porque a grandiosidade das coisas de Deus são tão transcende tudo o nosso entendimento, na verdade, né? Então a gente entende, e aquilo que entendemos é dom de Deus também, vem da dádiva também de Deus, né? Para que a gente possa entender, né, os seus mistérios, os seus projetos. E a gente vai aqui para o 2 agora, que vai falar da esperança da vocação, né? Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, né? Como você falou, né? Às vezes a pessoa, quando que está falando assim de saber qual a esperança da sua vocação? Você foi vocacionado, você foi separado. Agora, o que você esperar, né? O que você esperar é isso que Paulo estava querendo, né? Tá, tipo assim, intercedendo pelos irmãos para que o entendimento, Deus abrisse o entendimento deles, para eles entenderem o que esperar, né, dessa vocação, dessa eleição, né, também vamos chamar assim, né? Então, assim eles seriam capazes, né, de experimentar e conhecer profunda espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, né? Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Aspecto A: Deus chamou pessoas no passado, né, que a gente está estudando, né, desde o começo, desde a primeira lição, a gente já viu que Deus ele fez esse projeto de salvação ainda antes da fundação dos séculos, né? Então, já antes de Deus criar o mundo, de Deus criar todas as coisas, ele já tinha um plano de salvação para o ser humano, né? Então, esse é o primeiro ponto, ponto A, né? O ponto, ou seja, né, uma chamada em que ele teve iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte, né? Como a gente falou, ele elegeu um povo para ele, em Cristo, né? Então, todo aquele Cristo, o projeto, como a gente falou em outras lições, cristocêntrico, né? Onde Cristo é o centro de tudo. E nós só fazemos parte desses projetos ligados a Cristo, né? Através de Cristo, né? Então, continuando, né? E o B aqui, né, falar a chamada abrange o serviço e a santificação no presente. Quer dizer, o serviço, né, o servir a Deus, o estar na obra, o fazer parte, e a santificação, e buscar se santificar, se purificar a cada dia, né? Então, como a gente falou, né, na lição passada, eu acho que a gente pegou bastante nesse ponto, que é um processo, né? Que é um processo, que cada um de nós temos as nossas dificuldades, e às vezes, como você falou, Edmilson, assim, por N motivos, as pessoas se afastam. E muitos dos que eu vejo é se afastar pelas dificuldades que tem em servir a Cristo, no sentido na sua dificuldade individual, como Paulo falou assim, que tinha um espinho na carne, né? E a Bíblia não relata qual era, mas Paulo, quando ele diz isso, a gente entende pelo contexto que ele tinha uma dificuldade, que a gente não sabe qual é, mas que ele tinha uma dificuldade, né? Enfim, e no caso eu vejo muitas pessoas se afastarem por isso, às vezes não consegue largar um vício, uma bebida. Hoje mesmo, conversando com um rapaz agora à tarde, eu levei minha moto para a oficina, ali, conversando com ele, ali, falando, né, enfim, né, toda oportunidade que a gente tem, a gente vai tentando, né, e levar o evangelho para as pessoas, né, e aí ele comentou que ele participa de uma determinada igreja, que ele não é batizado, tudo, mas enfim. Aí eu falei para ele, é duro, eu falei para ele, a gente estava falando de cigarro, chegou um jovem lá e pediu um cigarro. Você tem um cigarro aí? Ele falou, poxa, menino tão jovem, né? Já estragando sua saúde. Ele falou, tanta gente zelando por saúde e a pessoa estraga. Eu falei, mas é difícil, né? Depois que a pessoa adquire determinado vício. E eu, particularmente, conheci alguns irmãos que já estavam na igreja há algum tempo e não conseguiam se libertar, né? Mas isso não é... E aí, às vezes, o inimigo usa essa situação
para colocar na cabeça da pessoa que a pessoa não deve estar ali. Que a pessoa fala, você está ali, mas você fuma. Você está ali, mas você toma sobre. E a pessoa tem que buscar, como a gente falou ano passado. Isso não pode ser um motivo para a pessoa pegar e se entregar de vez, que é o que acaba muitas vezes acontecendo. Né? A pessoa pega e esse peso que o inimigo põe, né? E a Bíblia diz assim, vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque Jesus, ele chama, vinde como estás, e a gente vai buscar a santificação, não pode se acomodar nisso também, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, que com todas as nossas dificuldades, ainda muito melhor estar na presença do Senhor do que pegar e desistir dessa salvação que Deus fez esse projeto aqui para nós, né? Quer comentar alguma coisa? E o interessante, irmão Ezequias, e meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, né? Nós temos aqui 3 pontos. Primeiro, Deus chamou. Olha a onipotência de Deus, né? Colocando em prática. Primeiro, Deus chama. No passado, ele chamou. A gente traz isso, a gente comentou nas primeiras aulas, a gente trazendo isso para o nosso tempo, o tempo cromos, né, que é o tempo de início e o tempo de fim, início para todas as coisas e fim para todas as coisas. Então, no nosso tempo, o que acontece? Nós vamos viver sempre o presente, mas no tempo de Deus, ele, ao mesmo tempo que ele vê o passado, ele vê o presente, ele vê o futuro. Olha como é bom estar na presença de Deus e poder desfrutar de tudo isso. No começo, Deus chama. Isso há muitos anos lá atrás, muitos milênios lá atrás, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano, é o que a aula está falando, é o que o irmão está comentando. O plano de Deus é para a salvação. A gente vai enxergar isso muitos anos, milênios lá na frente, mas quando Deus nos chama lá atrás, ele já vê o presente. E o presente da lição, né, vai mostrar que Deus nos usa. Lá atrás ele nos chamou. Aqui ele nos usa para fazer a boa obra dele, fazer a vocação, que é o que Paulo tá nos ensinando nessa lição. E o terceiro ponto é a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Né? Deus nos chamou, Deus nos usa e Deus vai nos dar, ele vai prometer, ele vai cumprir com a promessa dele de nos garantir a vida eterna em Cristo. Olha que coisa maravilhosa a gente saber que a gente está fazendo parte de um momento que não parou no tempo, acontece. Então, não vale, nada justifica a gente querer parar na metade do caminho. Porque se a gente para na metade do caminho, as promessas de Deus não vão se cumprir na nossa vida. Nós temos que estar firme. Glória a Deus. É uma verdade, né? Eu sempre comparo, já ouvi muitas pregações e eu até por trabalhar na área do esporte, ser um atleta, né, vamos dizer assim, e o evangelho ele é muito comparado a uma competição no sentido de não desistir no meio do caminho, né? Porque por exemplo, você pegar um atleta da área de um corredor, né? O que vai acontecer? Toda a corrida ela tem uma premiação, tem uma medalha. Você participou, você já vai ter uma medalha. Porém, você tem que terminar. Então, você não pode parar. Se você para no meio do caminho, você não vai receber a medalha. Porém, como eu falei uma vez aqui, né, a grande diferença do evangelho para as outras competições é que eu não preciso ganhar de você. Tem vitória para todo mundo. Né? Isso é maravilhoso da parte do Senhor, né? Porque todos nós seremos vencedores desde que não venhamos a desistir. Né? Então é como você falou, a quão gloriosa essa é a nossa esperança e é o que nos move, né? Agora a gente vai entrar aqui, né, na parte se a participação gloriosa no futuro, né? Então que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Aí nós vamos conhecer, como a gente falou, né? Vamos conhecer como Ele é verdadeiramente, porque a palavra de Deus diz que nós conhecemos em partes, né? E nós vamos... Por quê? Por que nós conhecemos em partes? Porque nós não temos...
transcende todo o nosso entendimento conhecer a Deus, conhecer, né, todos os mistérios de Deus. Mas sim, quando nós formos, né, transformados em corpo de glória, assim como Jesus foi, nós vamos falar ainda sobre isso nessa lição de hoje, mas enfim, quando chegarmos ao nosso objetivo final, que concluímos a nossa corrida, como Paulo falou, né? Eu gosto assim dessa passagem de Paulo, que ele fala: concluí a carreira, guardei a fé, né? Então, quer dizer, ele foi um vencedor por guardar a fé até o final, não desistiu, né? Então, vai receber, como a gente tem falado em outras lições, vai receber a coroação. E a nossa coroação é essa, né? É saber que vamos estar com Deus, que vamos, né, ter toda a eternidade com Ele, conhecendo a Ele como Ele é por completo e desfrutando, né, das bênçãos de estar ao lado dEle, né? Então, essa é a conclusão dessa parte C aqui desse subtópico 2, né? E aí a gente vai entrar agora no 3. Você quer comentar mais alguma coisa? Só para complementar, né, o que diz o Salmo 90, nos versículos iniciais, assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascem e se formem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Olha que coisa maravilhosa, né? Tá tudo presente nas mãos de Deus. E saber que nós um dia poderemos, como o irmão comentou, nós poderemos ver Deus face a face. Olha que coisa maravilhosa. Hoje, como que a gente vai ver a Deus? Não dá, porque nós vivemos um mundo carnal e Deus é espírito. Me lembra, Ezequias, da conversa do Senhor Jesus com a samaritana, né, onde ela fala assim: olha, há uma briga entre nós, entre vocês, judeus, e nós, samaritanos, porque vocês dizem que tem que adorar no templo, né? E nós falamos que tem que adorar, uns têm que adorar em Judá, outros têm que adorar em Samaria. Mas o Senhor Jesus, com uma forma tão simples e doce, fala assim: olha, nenhum nem outro, né? Deus não busca esses adoradores que vai em todos os lugares para o adorar. Deus está buscando aquele que adora internamente. Glória a Deus por isso, meu querido. Aleluia. E minha querida. Olha que coisa maravilhosa. Deus está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Exatamente. Dentro de nós que Deus está buscando a verdadeira adoração. É verdade, né? Jesus, com isso, ele quer enfatizar que Deus não é limitado a lugares. Deus não é limitado, como eu muitas vezes comento aqui nas aulas presenciais, né? Quando a gente estava com as nossas aulas presenciais, que Deus, irmão, ele não está limitado a esse espaço físico aqui, né? Então, é como o irmão falou, que Jesus, ele disse para essa mulher que Deus, ele busca aquele que o adora em espírito e em verdade, como o irmão falou, porque está dentro de você. Não importa onde você esteja, o teu pensamento, as tuas ações, o teu sentar, o teu levantar, o teu andar, tudo glorifica a Deus, porque você está ligado, você está, né, injetado na videira. Então, é isso que Jesus quis dizer, né? Não importa se é aqui, se é ali, onde seja. Se você está com o coração voltado a adorá-lo, a sua adoração é recebida, né? Essa é uma coisa maravilhosa nessa passagem, né? Bom, vamos para o subtópico 3, as riquezas da glória da sua herança, né? Então, diz assim, na oração, né? Nessa oração, Paulo, ele pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, né? Tá lá no... Todos, irmãos, assim, às vezes os irmãos para falar, irmão, não está vendo o versículo. Esses versículos, irmão, é no livro de Efésios, todos esses aqui que nós estamos citando, tá lá na leitura bíblica em classe, na verdade, porque é o tema, né, Edmilson? Esses versículos estão todos na leitura bíblica em classe. Se o irmão não falar, mas eu não estou entendendo onde está esse ponto que o irmão está falando, né? Então, assim, releia a leitura bíblica em classe que você vai achar todos esses, esse contexto que nós estamos falando, né? Então, mas assim, para os irmãos que estão nos assistindo entenderem, né? Então, assim, na oração, o apóstolo, ele pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Está lá no capítulo 1, versículo 18 de Efésios.
Tá? A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos a herança é aquilo que Deus já deu. Né? Então, esse termo assim, as riquezas da glória da sua herança, quer dizer, aquilo que Deus já deu, né? Através, né, de Jesus Cristo. Né? Então, já faz parte, como a gente falou, a pessoa aceitou o Evangelho, aceitou Jesus como seu Salvador, ele já como é que fala? Ele já como é que a pessoa que tem para receber herança, me fugiu... ele já tem direito, né? Ele já tem direito a receber dessa herança. Ele já é filho, como a gente falou, por adoção, né? Através de Jesus. E sendo filho, né? O filho adotivo ele tem tanto direito quanto os filhos, né, de sangue, falando de uma forma literária, né? Então, assim, eles recebem o mesmo direito. Então, nós recebemos os mesmos direitos que Jesus recebeu, né? Tanto como vamos falar ainda aqui, tanto da ressurreição, da glorificação do corpo, né? De tudo isso nós estamos direito. Nós somos filhos, através de Jesus nós somos filhos também. Nós somos, então, essa quando fala que enfatiza, né, a sua herança, né, está falando do que Deus ele deu aos seus eleitos, né? Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, né? Então, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, como a gente falou aqui, né? Ser adotados como filho, né? Isso são perdão dos pecados, são riquezas espirituais, porque a gente está falando num contexto espiritual, né? Então, todas essas bênçãos, a riqueza, a herança, estamos falando de um contexto espiritual, no porvir, né? Depois do arrebatamento da igreja, todo aquele que guardou, que creu no Senhor e guardou a sua palavra, que vai receber, estamos falando de riquezas e de herança, tudo em contexto espiritual. Por isso que aqui, por exemplo, as riquezas aqui está falando, né? Refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Por exemplo, perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como, por exemplo, vermos a Deus, como a gente já citou aqui, né? Isso são chamadas de riquezas, né? Nesse plano da herança, vamos dizer assim, são as riquezas dessa herança, né? Então, ver a Deus, ver a Cristo, o adorarmos, né? Sim, no dia do aprazado, né? No dia que Jesus voltar, os fiéis estarão reunidos, né? Nas bodas do Cordeiro. Quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, nós nos reuniremos na boda do Cordeiro, né? Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, né? Então, nós, através do Senhor Jesus, né, quando ele vir buscar, vamos participar desse banquete espiritual, vamos assim dizer, né, como celebração de vitória, né, como a gente falou aqui de eventos, de atletismo, de competição, né? Então, assim, toda competição, depois que ela se encerra, também tem um coquetel de encerramento, né? Vamos dizer assim. E o nosso, na verdade, ele não é nem de encerramento, ele acaba sendo um de início, porque nós vamos começar a nossa eternidade com Cristo, né? Quer comentar? E o interessante, irmão Ezequias, é assim, o perdão pelos pecados. Lembrar que todos pecaram, todos pecamos, e destituídos nós fomos da glória de Deus. Não éramos para estar usufruindo, aproveitando de tudo isso, mas o amor de Deus, as misericórdias do Senhor, Ele nos perdoou, né? Ele perdoou os nossos pecados. E além de nos perdoar, Ele nos torna filho, assim como o irmão comentou, né, o herdeiro, né, o Senhor Jesus ele se torna o herdeiro, e nós co-herdeiros com Cristo. Então, olha que coisa maravilhosa, o perdão dos nossos pecados nos torna filho, e depois ele nos promete muitas coisas que nós não vamos receber nesse plano material. Aqui o Senhor vai nos proteger, Ele vai nos guiar, nos guardar, Ele vai, muitas vezes, nos abençoar, sabe? Qual é o pai que, sendo mal, não vai procurar dar boas coisas aos seus filhos? Imagina Deus sendo bom, Ele não vai dar aquilo que cada um pedir? Se as minhas palavras
palavras, né? Lembramos bem que a gente come Bíblia, né? Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas a lição ela vem nos mostrar que, assim como em 1 Coríntios 15, ali no versículo 19, Paulo orienta o povo de Corinto, e a nós também, né? Se esperarmos apenas nesta vida, nós somos mais que miseráveis, né? Hoje nós vemos um evangelho de prosperidade, de bênçãos, né? Onde se busca ter muitas coisas. Parece que a felicidade do crente, a felicidade do povo, ele tá em ter. Você tem que ter muitas coisas para você ser feliz, mas não é o que Deus tem para nós, não é o que Deus quer. Olha que coisa interessante, um breve entrando aqui nesse contexto. Eu trabalhava, irmão Ezequias, todos sabem, né? Eu trabalhava numa empresa, eu era supervisor de manutenção e eu tinha um ótimo salário, né, pela minha função lá, uma função de respeito e uma boa remuneração. Só que eu não tinha paz. Não me sobrava, irmão Ezequias, não me sobrava dinheiro, porque assim como aquele grande dinheiro entrava, aquele grande dinheiro também saía. E às vezes eu olhava na minha conta assim, eu não tinha nada. É isso que a gente está buscando, esse status, esse querer ter cada vez mais. O que Deus fez? Deus foi lá e fechou a porta. Quando ele fechou a porta, agora vai viver da minha providência. Eu falo que hoje, com a metade do que eu ganho, eu sou feliz e não me falta nada. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, né? Esse teu testemunho, que é um testemunho do que você está contando aqui, eu passei por isso também. Eu acredito que isso vai edificar muita gente que vem assistir. Irmãos, se esforcem para assistir as nossas aulas. Nós estamos nos dedicando, não é queixa, não. É assim, nós nos esforçamos, nós estudamos para vir aqui passar algo para os irmãos e aprendemos muito também, né? Acho que sempre digo aqui, e quem mais aprende, na verdade, somos nós, né? Porque aquele conhecimento, irmão, conhecimento é algo tão maravilhoso que ninguém pode roubar de você. Você pode sair ali na rua, o camarada chegar, pedir o teu celular, levar o teu carro, mas aquilo que você aprendeu, ninguém rouba de você. Então, conhecimento é algo maravilhoso. Por isso, Paulo pediu que Deus viesse assim, esclarecer a mente dos irmãos, para que eles viessem a conhecer, entender, nesse caso é conhecer, né? Então, mas assim, Edmilson, eu passei também um período muito parecido com isso que você está falando, né? Eu trabalhava num lugar onde muita gente almeja trabalhar na minha área, que é um clube muito conhecido, muito famoso, acho que o maior do Brasil, né? Que é o Esporte Clube Pinheiros, não tenho vergonha de falar, maior clube da América Latina. E sonho de todo professor é talvez trabalhar lá. Porém, mal sabe, né, o quão difícil o quão doloroso é trabalhar naquele lugar. E quão mal remunerado é também. Né? Não é uma queixa aqui, mas assim. E o que acontece? E Deus também. Em um determinado momento, eu tinha acabado de comprar um apartamento, eu tinha feito assim, assinado contrato. Cara, meses depois, Deus vai lá e fecha a porta. E aí, Jesus, e agora? E só que acontece, ali. É como você falou, o status é muito bom, a ilusão, mas viver aquilo não é bom, é o que você estava sentindo. E aí eu comecei, quando foi com um mês depois, Deus preparou uma outra porta, aonde eu, para a honra e glória do Senhor, eu trabalhava muito menos, eu era muito mais feliz, e eu te digo que eu ganhava 5 vezes mais. Deus é tão maravilhoso, né, que é o que Deus faz na nossa vida. Então, assim, porém, não é isso que estamos buscando. Né? A Bíblia diz, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porém, quando a gente é fiel a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele cuida de tudo. Né? Deus, Ele cuida, Ele não desampara. Ainda para a edificação dos irmãos e para concluir essa parte, recentemente agora, eu tive aqui se eu não me engano, há 3 domingos atrás. E eu tenho trazido a minha filha no culto de domingo de manhã, porque ela já é uma pré-adolescente e nós sabemos que ficou designado assim, né, que o culto de jovens e adolescentes tem sido pela manhã,
e nós adultos congregamos à noite. Então eu tenho vindo com ela para trazer ela, para ela não desanimar também com toda essa situação, né? Mas eu estando aqui no domingo, o irmão Osiel, pastor Osiel, pregou e ele trouxe uma palavra maravilhosa da parte do Senhor. E no fim da pregação dele, ele falou com a igreja, não foi diretamente comigo, mas eu recebi aquela palavra, aonde Deus ia estar mudando, né, a situação financeira de algumas pessoas, no sentido de clientes ia te procurar, pessoas, você que é seu comércio, ele foi bem claro nessas palavras, você que tem o seu comércio, pessoas vão te procurar, e a gente sabe que a gente vinha passando uma escassez, né, para quem trabalha por conta, né, muito antes até dessa situação de pandemia, irmão, eu digo até antes, mas enfim, para resumir, eu peguei aquela palavra pro meu coração, ardeu, e eu falei, Jesus está falando comigo hoje. Aí, irmãos, foi assim, em menos de 15 dias, a gente não tinha uma procura de cliente para aula há um bom tempo. Eu tenho falado aqui, tenho testemunhado, que você pode achar que eu estou contraditório. Estávamos tendo uma procura muito grande para aluguel da quadra, porque todas as outras todos os clubes grandes fechados, então o pessoal estava buscando aonde praticar, e lá por ser uma quadra só, algo menor, deu para continuar, né, dentro das regras, enfim, mas para a aula, para aquele aluno que vai fazer aula mensal, isso não estava tendo procura nenhuma. Mas desde que o irmão Zé lançou aquela palavra, eu agarrei no meu coração, estava falando com a minha esposa hoje, não faz nem 3 semanas, nós já recebemos pelo menos 4 alunos. E a procura parece pouco, mas não já é bastante coisa, para menos de 15 dias. Entendeu? Uma procura que às vezes estava 6 meses, 5, sem entrar um cliente. Entendeu? Então eu já estou vendo o agir de Deus em cima da palavra que o irmão lançou. Né? Então é importante que a gente está falando. Né? Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Mas, mais uma vez, não é isso que estamos buscando. Nós estamos buscando a nossa salvação. Isso faz parte do cuidar de Deus na nossa vida, né? Desse versículo onde diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus, ele não desampara a gente, né? Bom, vamos para o tópico 2, né? Onde vai falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, né? Você pode ler esse subtópico para mim? O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo, em sua carta. Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia desse poder, que opera em favor dos crentes. Né? O primeiro ponto desse segundo tópico, ele vai dizer assim, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre excelente grandeza do poder de Deus, está lá no capítulo 1, no versículo 19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, o perbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário, né? Já a expressão seguinte, megatos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que a todos sobrepuja. O termo indica feitos miraculosos que requerem força de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente o poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Glória a Deus. Está falando, né, da sobreexcelente, né, que quer dizer o quê? O poder que transcende, né, que ele é acima de tudo, né? Ele é todo, e só esse poder, né, pode redimir, pode transformar e salvar o ser humano, né? Então era o que Paulo tá falando aqui, né, a respeito desse tópico, né? Transformar, porque assim às vezes a gente, né,
Por exemplo, você pega, como a gente já falou aqui, de vícios, de dificuldade, por exemplo, né, irmão? Tem pessoas que buscam, né, a libertação das suas dificuldades em tantas coisas, né, até chegar a Deus, e às vezes acabam não buscando a Deus, mas buscando em outros lugares, vamos dizer assim, né? Mas só Deus, essa paz, essa calma, essa esperança que nós temos, né? Como a gente está falando, às vezes nós estamos passando um tumulto, como foi pregado aqui, né, na quarta-feira, falando de tempestade, né? O irmão José do Egito deu uma palavra maravilhosa para a igreja na quarta-feira. Eu tive a oportunidade de estar aqui, e assim, e Jesus lá no barco, dormindo, né, na polpa do barco, tranquilo. Por quê? Porque a ele pertence todo o poder, a ele tudo é submisso, como a gente já leu aqui, né? O nome dele é acima de todos os nomes, o poder dele é dado tanto na terra quanto no céu. Ele é, né? E através de Deus lhe deu esse poder, e esse poder emana de Deus, né? Então, assim, mas onde quer chegar? Que tudo que nós temos, que nós podemos, vem de Deus. Todo mundo falou, tudo emana de Deus, tudo vem de Deus, né? Então, a gente tem como falar, tem que ser como criança, o crente tem que ser como criança no sentido de ter Deus como nosso provedor de tudo, né? Então, e adorar Ele pelo que Ele é, né? Por essa grandiosidade, não pelo que Ele nos faz, mas por tudo isso que Ele é, né? Mas é engraçado, porque às vezes, assim, que eu estou querendo chegar é que às vezes as pessoas procuram esse poder onde não vai achar, e só vai achar em Deus, porque só Ele, né? Como está falando, só um poder tão grande, né? Pode, né? Apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, né? Então só Ele, porque é um poder que transcende, que transcende até qualquer entendimento, né? Vamos dizer assim. E ver que interessante, esse poder de Deus, que ele é grande, e nós não podemos imaginar. A gente comentou em outras aulas, e é bem um tema do curso de teologia, né, da matéria desse mês, né, que está falando ali do poder de Deus, né? Estamos conhecendo a Deus na sua essência, né? E a gente vai ver que tudo que a gente imagina a respeito de Deus, Deus é maior. Né? Quando a gente pensa no universo, tudo que foi criado, eu me maravilho, irmão Ezequias, meus irmãos, eu fico assim, eu vejo Deus em tudo, eu espiritualizo tudo, porque assim, a todo instante eu dou glória a Deus, né? Mas entrando nessa questão de comentar o tamanho do poder de Deus, né? O tamanho do amor de Deus, a gente vai chegar numa conclusão. Deus transfere todo esse poder, todo esse amor ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus fala que, olha, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então, na terra não tem uma pessoa mais poderosa do que o Senhor Jesus. Imaginando, né, trazendo para a nossa vã intelectualidade, o nosso pequeno pensamento, quem é o mais poderoso da terra? Quem tem mais poderes aquisitivos? Quem tem mais sabedoria? Esse não chega aos pés do Senhor Jesus. Mas só que o poder do Senhor Jesus, ele vai mais além. Nos céus, quem é mais poderoso no céu? Os anjos, querubins, serafins, né, potestades e tudo. Tem alguém mais poderoso? Não, o Senhor Jesus, ele está além. E olha que interessante, né? O capítulo 15 de João, né, vai nos dizer assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra está aí. Né? Sem o Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor Jesus, nós não podemos vencer o pecado, vencer o mundo. Nós só conseguimos, né, através do que o irmão comentou. Né? Nós temos que ser como crianças. Será que está falando assim, ó, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que estar ali esperando? Não, o Senhor, ele, pelo poder do Espírito Santo, ele nos dá sabedoria. Sabedoria para andarmos de uma forma consciente, na presença do Senhor. Nós vamos saber, pelo poder do Espírito Santo, a hora de nós agirmos, né, e a hora de nós falarmos, e a hora de nós calarmos. Mas é o poder do Espírito Santo que vai mostrar. Olha, sem Jesus, nada podemos fazer. Isso mostra o tamanho do poder do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Como criança que eu citei, no sentido, né, Edmilson, de que toda criança ela é dependente do pai, né? Nesse sentido, porque a gente sabe que também tem passagem que nos orienta que nós não podemos ser crente menino, né? Temos que amadurecer no evangelho, né? Mas esse devemos ser como criança que eu quis citar aqui no contexto de que tudo depende de Deus, tudo emana de Deus, né? Tudo vem de Deus. Tem pessoas que se acham tanta coisa. E estou falando de crente mesmo. Estou falando de crente. E assim, que, como a gente falou, às vezes, por ser, de repente, um pregador, por ser um levita, né, por ter uma voz mais bonita, por ser mais afinado, por tocar melhor. E assim, tudo isso que ele tem é dom de Deus, não é dele. É Deus que providencia. Né? É Deus que, pela sua misericórdia infinita, dá. Né? Então, quando a gente fala que devemos ser como criança, coloquei nesse contexto de que, poxa, o carro que eu ando, Deus me deu. A casa que eu moro, Deus me deu. A profissão que eu tenho, Deus me deu. Né? Porque eu já cansei de ver, irmão, pessoas com profissão muito exaltadas não conseguir sobreviver na sua profissão. Entendeu? Então, não é só a profissão, é tudo que Deus providencia. Você pode ter a profissão, você pode ser um médico e de repente, você não consegue se realizar, assim, profissionalmente falando, né? Porque talvez o teu pensamento, até como médico, está aí no caminho errado. Você está pensando numa forma de ganhar dinheiro e o médico, a essência dele é salvar vidas. Né? Mas, assim, às vezes, no contexto errado, né, a gente se frustra. Porque quando não entende que tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. A minha família Deus me deu, meus filhos Deus me deu, né? Então assim, para que eu cuide, não é propriedade minha também, né? A minha esposa Deus me deu para que eu cuide dela e para que ela cuide de mim, né? Então assim, são coisas que Deus nos dá para que a gente cuide para a honra e glória dele, e, né? Ainda tem isso também, que todo o nosso viver deve glorificar a Deus. Tem uma frase que eu não sei quem falou, mas gosto muito, que é assim, prega o tempo inteiro, se precisar, use palavras. Né? Não sei quem é, mas foi inspirada realmente, né? Deus usou essa pessoa para... E essa frase, ela anda por aí há muito tempo, e é uma verdade, porque a nossa vida deve pregar o evangelho. Né? Não adianta minhas palavras se ela não condizer com a minha vida. Né? Então, se torna palavras vazias. Né? Então assim, mas tudo vem de Deus nesse sentido, né? A profissão que eu tenho foi Deus que me deu. Eu dou tanta glória a Deus, por tudo que Deus me dá, assim, por a profissão que eu tenho, porque eu amo o que eu faço. Então é muito bom quando você, como você está falando, você estava num lugar te angustiando, parecia que de repente quem olha de fora fala, não, o irmão tem um cargo, né, superior, é chefe dos outros, tal, mas só você e Deus sabe como de repente aquilo te oprimia. Você fala, não, mas, né? E de repente você tem a tua liberdade. E aí a gente está falando, de repente você não está ganhando o que você ganhava, né? Mas a paz que você tem, não tem preço, porque essa paz vem de Deus, ela emana de Deus. Né? Bom, vamos continuar aqui, deixa eu só me achar. E aí a gente está falando, eu só falando, né, você vê que existe o excelente e o de Deus é sobre-excelente, quer dizer, vem sobre, né? Ainda vai além do excelente. Né? Agora o tópico 2, né? A gente vai falar da força do poder divino. Na sentença, né, segundo a operação da força do seu poder,
né, que está em Efésios 1:19, o apóstolo ele faz o uso de 3 vocábulos gregos, né, concordes entre si. O primeiro, a palavra operação, né, que é a tradução de energia e também significa eficácia, né, sinalizando a ideia de poder em atividade, né, é um poder ativo, é um poder que não está parado, vamos dizer assim, né, vamos dizer dessa forma, né. Então, segundo, a expressão força, né, vem do termo kratos, né, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ixios, não sei se é assim que se pronuncia, mas, né, que indica o poder inerente de Deus. Né? A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos crentes, opera em favor dos que creem, né, que é dos crentes. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis. A força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Né? Paulo usa esses 3 exemplos para mostrar, né, o quão esse poder é sobreexcelente, como a gente está falando, né, e ativo. Né? Então, assim, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus, né? E a sua elevação acima de todo domínio. Né? Então, maravilhoso, né? Como Paulo consegue expressar, né? A força do poder de Deus e a sua atividade. Né? Quer comentar alguma coisa? E o interessante aqui, nessa passagem, a gente vê o Senhor Jesus como centro. Né? Novamente, como a carta ela vai estar sempre uma lição, ela é continuação da outra. Às vezes a gente puxa, a gente arrasta, comenta. A gente vai ver ali, novamente a gente fala, o Senhor Jesus ele é o centro de tudo, é o centro da salvação, porque ele veio, tirou o pecado, ele morreu, e aqui a gente vê o poder de Deus. O poder é de ressuscitar o Senhor Jesus de dentre os mortos. Né? E no momento que Deus ressuscita o Senhor Jesus, Deus chama o Senhor Jesus. Ele cumpriu com o papel dele, ele fez a missão dele. Agora é com a gente. E o que ele faz? Ele sobe. E no momento em que ele sobe, o Senhor Deus, né, fala, assenta-te à minha direita. O Senhor Jesus agora ele está do lado do Pai e toda a obra continua, né? O Senhor Jesus, estando do lado do Pai, envia o Consolador está nos orientando, nos ensinando. Para quê? Para que em breve o Senhor Jesus volte. A gente vai ver aqui, olha, a gente vê lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Então, quando a gente pensa em Deus ele olha para o Senhor Jesus. Né? Olha, o Senhor Jesus é o centro de tudo. Porque Deus amou o mundo, ele pega aquilo que ele tem de mais precioso e ele o coloca como centro. Olha para o Senhor Jesus, né, para que você alcance essa salvação. Né? É tudo através do Senhor Jesus. Né? Como a gente leu anteriormente, sem o Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada, né? Mas através de Cristo nós temos a salvação, através de Cristo nós somos herdeiro, né? Participante de todas as bênçãos espirituais que estão preparado para aqueles que nele crê. Olhamos para o Senhor Jesus, Deus olha para o Senhor Jesus como centro. Agora o Senhor Jesus, o que ele faz? Ele olha nós como centro. Olha que coisa maravilhosa. O amor de Deus, né, manifestado ali através do Senhor Jesus por nós, é de uma forma tão grande que ele se entrega a si mesmo por amor de nós. Né? Enquanto Deus olha o Senhor Jesus como centro, o Senhor Jesus olha nós, pequenos seres humanos, como o centro do seu maior sacrifício. Ele tira o pecado, ele nos dá a opção de sermos livres do pecado, agora seguindo a vontade dele. Glória a Deus. Aleluia. E a gente vai para o tópico 3, né? Cristo, nosso exemplo de exaltação, né? Então, como a gente tem falado, né, em todas as lições, né, o que a gente chama de cristocêntrico, né, onde Cristo é o centro de tudo, né, e
aqui colocado como o exemplo de exaltação, nosso exemplo de exaltação, né? Por quê? Vamos, deixa eu só tirar aqui. Então, nesse ponto, né, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, né, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Então, quando fala Cristo, nosso exemplo de exaltação, porque assim como Cristo foi exaltado, nós naquele grande dia seremos exaltados, né? Como a gente falou, nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, tudo que Cristo ele herdou, nós somos co-herdeiros. Então, através dele, tudo isso nós também vamos adquirir. Por isso que ele é o nosso exemplo de exaltação. Como ele subiu ao céu, nós também vamos subir. Como ele teve o corpo transformado em corpo de glória, nós também vamos ter, né? Como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aqueles que já estão na sepultura. Aquele que viver, a geração que viveu o arrebatamento, não vai precisar ressuscitar, óbvio, mas aquele que Jesus ele foi a primícia, né, dos que ressuscitaram. Então, quer dizer, quando a Bíblia diz que ele é o primeiro, a primícia ele é o primeiro, porque outros virão. Né? Então ele é o primeiro, ele inaugurou, vamos dizer assim, né? Ele concretizou, né, a ressurreição, né? Porque antes de Jesus não existia a ressurreição, né? Né? A gente sabe que Jesus ressuscitou, né? Algumas a gente vai ver passagens bíblicas, né? Mas ele é o único que podemos dizer assim que se ressuscitou, né? Isso ele é o primeiro, porque aqueles que ele ressuscitou, aqueles que Jesus ressuscitou ainda quando ele esteve na terra, ele como homem, sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo, ele ressuscitou pessoas, a gente sabe. Porém, essas pessoas continuaram vivendo e voltaram a morrer, vamos dizer assim, né? Carnalmente falando. Mas Jesus ele ressuscitou para a glória. É disso que nós estamos falando. E é para isso e é essa ressurreição que nós estamos falando, né? Então, ele inaugurou, ele é o primeiro, ele é a primícia, né? E através dele, por isso que ele é o nosso exemplo aqui está citando como exemplo de exaltação, que toda a exaltação que ele teve, nós como co-herdeiros dele também vamos ter, né? Então, continuando aqui, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Então aqui, né, o primeiro tópico, né, vai falar assim, Cristo, a primícia dos que dormem, que é o que eu acabei de falar, né? Então assim, Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos, né? Tá lá em Efésios 1, versículo 20, tá? De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, do poder do Pai, né? Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem, né? Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes receberão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Aleluia. Né? Você quer comentar? Que eu praticamente já comentei. Só para complementar, aí tem uma promessa. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia. A palavra de Deus diz que eu velo pela minha palavra, né? E assim, ó, isso é fato, isso vai acontecer. E é a nossa fé, é a fé que nós temos, que faz com que a gente venha viver e esperar o cumprimento dessa promessa. Eu estava vendo uma pregação ontem e o pastor ele comentava exatamente sobre Paulo. Paulo esperava o cumprimento da promessa nos tempos dele. Então, ali, enquanto Paulo estava vivo, enquanto os apóstolos estavam vivos, eles sabiam, eles tinham a certeza, a convicção dentro dos seus corações, na atualidade da vida deles, de que o Senhor Jesus voltaria naquele tempo, né? Mas o tempo foi passando. Olha que coisa maravilhosa. O tempo foi passando, né? E o Senhor não voltara. Mas todos aqueles que foram grandes homens de Deus, que viveram na presença do Senhor e foram irrepreensíveis homens até o fim, como o irmão comentou, né? Que guardou a fé,
encerrou a carreira, guardou a fé, o que ele está esperando? Eu estou esperando a coroa da justiça. Olha, em vida, eu continuo com essa mesma esperança. Eu fui instruído, eu sou guiado pelo poder do Espírito Santo a crer que o Senhor Jesus, ele vai voltar a qualquer momento. Se eu viver 50, se eu viver 60, 70 anos, não importa, mas olha, durante 50, 60, 70 anos, eu estou esperando a volta do Senhor Jesus. Aleluia, mas eu Jesus. sei que se o Senhor Jesus ele não voltar em vida, eu vou morrer, mas eu vou morrer aguardando, porque eu sei que um dia, essa promessa ela é fiel, um dia, mesmo eu morrendo, um dia as trombetas tocarão e nós glória a Deus, aleluia, nós ouviremos lá, olha, onde nós estivermos, né? Ouviremos a voz, ouviremos o toque das trombetas e ali nos vamos ao encontro do nosso Rei. Glória a Deus por isso. É verdade, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ainda que seja morto, viverá, né? E como eu falou, essa parte é muito interessante, né? A gente já em outras oportunidades já falou sobre isso, né? Essa esperança que eles tinham de Jesus voltar no tempo deles, né, Edmilson? E o maravilhoso disso é que 2020 anos se passaram e essa esperança ainda arde em nós. Glória a Deus por isso. Quão maravilhoso é o Evangelho por isso, né? Porque esse é o Evangelho, que, como diz que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque quanto tempo... Imagina o seguinte, nesses 2020 anos, desde que Jesus partiu, porque Jesus ele é tão importante que ele mudou o cronograma do mundo, né? O mundo era um antes de Jesus e é outro pós-Jesus, né? Desde que ele pisou na Terra, né? Então, assim, mas depois de 2000 e tantos anos se passaram, quanto a igreja não sofreu, né? As afrontas, né? Tantos impérios se levantaram e muitas vezes contra a igreja, como o Império Romano, por exemplo, né? Nessa época de Paulo aqui, era uma perseguição terrível do Império Romano contra a igreja, né? Mas a igreja está aqui, né? Então, provando como a palavra de Deus, que ela não volta vazia, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então, essa esperança que o meu irmão estava falando era algo que nós devemos ter também, né? Que temos que estar pronto, por isso que não sabemos nem o dia nem a hora em que ele volta, porque temos que estar esperançosos, né? Isso tá a nossa fé. Esse é o verdadeiro avivamento da fé, né? Então, para que a gente esteja com essa esperança ardendo no nosso coração, e se viermos a descer uma sepultura, sabemos que a nossa esperança continua. Por quê? Porque como ele é a primícia dos que dormem, nós também, assim como ele, seremos ressuscitados e levados e transformados em corpo de glória, né? Então, para encerrar esse ponto, né? E aí a gente vai para o tópico 2, né? Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, né, que está lá em Salmo 110 e Atos 1:6. Né? O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Né? Então, esse triunfo também está assegurado aos salvos, né? E endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, né? Então, tudo isso, né, como a gente estava falando, né, tudo isso são obras que emanam de Deus, né, que vem do poder de Deus, daquele poder maravilhoso, daquele poder sobreexcelente que a gente falou, né? Então, assim, e assim, né, como diz que nós vamos ser assentar em lugares celestiais, assim como Jesus está sentado à direita do Pai, né? Então, Jesus está à direita do Pai e nós vamos assentar, né, nos assentarmos em lugares celestiais, que tem lugar preparado para nós, assim como tinha um lugar preparado para Cristo. Porque, como a gente já falou, nós sendo, mais uma vez, não querendo ser repetitivo, mas é porque a lição é em cima disso, né? Nós sendo co-herdeiros, né,
temos direito a tudo isso. Nós temos direito, nós vamos, em Cristo, né? Temos direito à ressurreição, temos direito à ascensão, nós vamos subir ao céu assim como Jesus subiu. Aqueles que, essa ascensão, até aqueles que não desceram à sepultura também vão ser assuntos aos céus, né, através do arrebatamento, e nós, né, vamos passar pela ressurreição, se já tivermos aqueles que já desceram à sepultura, né, vão passar pela ressurreição, assim como Jesus passou, e a ascensão, né, assim como Jesus também passou. Aqueles que não descerem à sepultura e viverem o arrebatamento, obviamente que não vão precisar ressuscitar, mas vão também passar pela transformação do corpo de glória e pela ascensão aos céus, né? E a gente comentando, né, complementando essa parte do tema, né, a gente está falando aqui das coisas boas, né, o que nos espera nas coisas boas. E olha que interessante, esse segundo tópico do terceiro, ele vai falar assim, o Senhor Jesus ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele não pecou, em momento algum o Senhor Jesus pecou, mas ele estava sujeito a tudo que nós hoje, muitas vezes a gente peca, a gente erra, a gente cai. O Senhor Jesus ele passou por tudo isso, mas ele foi fiel. Ele foi fiel no propósito. Então, a gente, reforçando aqui, a gente vê a promessa das coisas boas, mas vai ter um lado paralelo aí. Tem um lado paralelo é que, olha, eu sendo cristão, eu sendo temente a Deus, eu estando na presença do Senhor e vivendo essa expectativa, vivendo esse novo que Deus tem para mim, a gente volta lá atrás e lembra das palavras do Senhor Jesus, nos orientando da seguinte maneira, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Meu querido, minha querida, no mundo, nós teremos aflições, mas o Senhor Jesus ele nos garantiu, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós também vamos vencer. Né? Essa firmeza, há uma autoridade tão grande aqui do Senhor Jesus, quando ele fala assim, olha, você foi afrontado, você foi humilhado lá no seu trabalho, lá dentro da sua casa, por você ser o único cristão, o único temente a Deus, as pessoas te humilham, as pessoas te perseguem por causa da sua fé, tem de bom ânimo, porque assim como persegue você, os heróis da fé, os apóstolos, os irmãos que vieram nessa caminhada, todos eles também sofreram afrontas, todos eles sofreram perseguições. Quantos deles não perderam a própria vida? Aqueles irmãos que estavam lá nas arenas, né, que era motivo de espetáculo, né? Olha, ele é cristão, vamos matar ele, vamos colocar ele, vamos ver se ele continua com essa fé nesse Jesus que vem pregar essas novas coisas e mexer nos nossos costumes. Olha, aqueles irmãos, eles perderam a vida, mas no momento em que ele perde a vida para esse mundo, a salvação deles estão garantida. Então, essas aflições que a gente vem comentar aqui, olha, nós vamos ter. Isso faz com que nós venhamos ter cada vez mais motivação. Eu vou vencer o pecado, eu vou vencer o mundo, porque a coroa da justiça está aguardada. O Senhor Jesus venceu e ele nos garante, essa promessa ela é fiel e verdadeira. Aleluia, nós venceremos Jesus. pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Né? E como o irmão falou, né? Se você é perseguido, se você passa, você é igreja. A igreja ela é perseguida. Então, né, até nas aflições, nós devemos dar, assim, nas perseguições, devemos dar glórias a Deus, porque, né, a palavra diz que nós devemos, né, até glorificar por ser perseguido. Porque se nós somos perseguidos, é porque somos igreja, é porque estamos atuando como igreja. Ninguém vai perseguir um crente que se esconde, que omite que é crente. Aquele crente, como aquele crente, né, 007, né, que ninguém sabe, né, ele é um espião disfarçado, né? Não, se você se expõe como cristão que você vai sofrer retaliações, você vai sofrer perseguições, e isso
é motivo de que você, óbvio, ninguém nas perseguições a gente sofre, a gente é carne, mas sabemos que venceremos em Jesus, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Mas por outro lado, já na prova, até também é motivo de glorificar a Deus, porque se estão me perseguindo por eu ser crente, é porque eu estou atuando como igreja. Eu estou sendo igreja do Senhor, né? Bom, a gente vai para o tópico 3, para encerrar, né, nossa lição de hoje, que vai falar assim de Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, né, Paulo enfatiza que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, de todo poder e de toda potestade, de todo domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, aleluia. Né? Como você falou, Edmilson, aquela hora, né? Primeiro, Cristo sendo centro, né? E aí, Cristo subindo aos céus, a igreja fazendo, né, o papel de centro agora. Né? Nós somos agora o centro, né, desse projeto. Por quê? Porque o projeto de salvação, ele agora depende da igreja. A igreja do Senhor, através do Espírito Santo, claro, né? Mas assim, por que depende da igreja? Porque a igreja do Senhor, nós, igreja, vamos levando o evangelho, fazendo o papel de igreja para que mais almas sejam alcançadas e que mais almas sejam salvas, né? Então assim, Cristo fez a sua parte, vamos dizer, como você até citou aquele momento, né? Ele veio e ele continua sendo o centro, mas nós somos os representantes dele agora. Né? Então, e que interessante também, como a gente falou, né? Às vezes a gente esquece disso, né, Daniel? Como Cristo, ele é acima de tudo. Como foi dito aqui nessa lição, coisa maravilhosa. Cristo, ele é acima de tudo, na terra e nos céus. Entendeu? Então, às vezes, a gente serve a Deus, a gente serve a Jesus Cristo, né? Somos discípulos, seguidores de Cristo, e às vezes nos deixamos abater por uma A ou B, por uma pessoa, um chefe nosso, às vezes no trabalho, né, um governante nosso, sabendo nós que Cristo está acima de tudo, irmão. Você pode pensar na maior autoridade do mundo. Cristo ele não chega nem, como o Edmilson falou, não chega nem aos pés de Cristo, porque Cristo está acima de tudo, na terra e nos céus. Imagina, então, se algo pode, né, chegar até perto nada chega nem perto de Cristo, né? Então é maravilhoso isso, né? Glória a Deus, que lição maravilhosa. É bênção, né? Que lição As lições maravilhosa. são uma bênção, né, irmão? Assim, perde realmente, né, os irmãos que não assistem, né, que quando nós tínhamos também no presencial, às vezes que não vêm. Irmão, mais uma vez, assim, não é apelando, mas é pedindo porque assim, nós aqui, quantas vezes nós já hoje aqui nós sentimos a presença de Deus, né? É maravilhoso, irmão. Nós estamos aqui e daqui a pouco a gente começa a sentir o poder e as lágrimas já começam a rolar. E às vezes, irmão, esse mesmo poder alcança se a pessoa assistir também, né? Só que às vezes tem a ferramenta e as pessoas não sabe, é a correria do dia a dia, mas assim, temos que dar aquele passo para a direção de Cristo, porque quando nós damos um passo, às vezes ligar a nossa televisão no YouTube da igreja, no Face da igreja, é um passo que você está dando. Como é um passo, vir ao culto. Então, né, as lições, elas são maravilhosas. A gente aprende demais aqui, né? A gente aprende demais e edifica muito, né? Com certeza. E esse terceiro tópico aí, finalizando aí a nossa aula de hoje, olha que coisa maravilhosa. As portas do inferno não prevalecerão. Irmão Ezequias, irmão Dani, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 35, que nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Oh, glória a Deus! Né? Esse versículo, né, novamente, o apóstolo Paulo fortalecendo, olha, as perseguições vêm, eu estou fortalecendo o que o Senhor Jesus falou, né, que nós teríamos tribulações, mas tem de bom ânimo. Mas anos já se passaram até que o apóstolo Paulo vem e fala aos romanos que quem pode nos separar do amor de Cristo? Isso é uma interrogação, né? Não é uma afirmação. Quem é que vai nos separar? Será que a morte pode nos separar? Não, o Senhor Jesus venceu a morte. Será que a fome vai nos separar? Ele é oh, glória a Deus, Ele é o pão da vida. Será que a nudez vai nos separar? O Senhor, Ele tem vestes novas. Que coisa maravilhosa, o Senhor ele tem vestes novas para cada um de nós. A perseguição, meu querido, minha querida, a perseguição vai te afastar do amor do Senhor? Não, ele está falando aqui ó, que em tudo isso nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores, Dani. Vale a pena lutar, né? Vale a pena esforçar. Vale a pena entregar-nos, como o versículo ele está falando, né? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Nós não temos perseguições todo dia. Nós não estamos, a morte não está batendo nas nossas portas todo dia. Mas ele está falando aqui, olha, todo dia, né? Nós somos entregues como ovelha ao matadouro. Isso é motivo para esmorecermos? Será que essa pandemia, será que essa enfermidade que veio no mundo todo, ela é motivo para que nós venhamos a nos afastar? Lembrando um pouco no meio da nossa lição, né? O Pai ele busca os verdadeiros adoradores. Olha, enquanto eu não estou dentro do templo, né, a casa de oração do nosso Deus, reunido com os nossos irmãos, né, glorificando a Deus, dando testemunho das maravilhas que Deus faz, exaltando, louvando a Deus, seja com o nosso louvor, com o nosso testemunho, com os recursos financeiros que Deus nos concede para manter a igreja, para que essa palavra continue sendo pregada. Olha, não temos todas essas oportunidades, não tem problema, nós estamos lá dentro dos nossos lares, mas o tempo todo aqui, olha, na faculdade, na escola, no trabalho, no ir e no vir, o tempo todo eu estou aqui em oração, eu estou aqui ligado com os meus pensamentos, ligados a Deus. Olha, eu acabei de ver na minha frente um motoqueiro que por um leve instante ele quase foi atropelado. Naquele momento, glória a Deus, porque aquele motoqueiro ele foi livrado, o Senhor protegeu ele. Eu vejo Deus nessas coisas. Aquela tempestade que vem e parece que vai assolar tudo, de repente ela se desvia. Eu vejo Deus desviando aquela tempestade. Aquele ladrão, aquele rapaz que está ali preparado, olha, eu vou ficar aqui já maquinando, quando aquela pessoa passar, eu vou roubá-la, mas olha, o Senhor ele intervém, ele desvia o foco daquela pessoa, ele tira aquela pessoa daquela cena e o ladrão ele não entende. Por quê? Porque tem alguém orando. A igreja de Deus, né? Hoje o mundo nos humilha, o mundo ele não dá nada por nós, porque parece que, olha, nós sofremos uma lavagem cerebral. Olha, por muitas vezes, Dani, eu confesso que assim, olha, quantas vezes eu não falo, Senhor, eu não gostaria de ter livre-arbítrio, só para mim poder seguir e fazer a tua vontade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu acho que para você seguir o evangelho assim ao pé da letra, eu acho que era essencial que não tivéssemos o livre-arbítrio. Que aí Jesus já vinha e já falava, não, você não vai fazer isso, você vai fazer assim. E pronto, acabou. E a pessoa tinha que fazer, e fazia. Né? Eu cheguei agora, então, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor para vocês. Tá? E é maravilhoso.
Eu senti falta de não poder ter chegado a tempo de participar dessa aula, porque a última que eu participei, amei estar aqui, foi maravilhoso, até fiz uma aula dos adolescentes com a minha esposa. Você que está aí, se quiser assistir, eu creio que amanhã o irmão já vai postar no grupo, então participem ali da nossa aula também junto com os adolescentes desta igreja, tá? Conjunto Revestidos em Cristo. Voltando para o assunto, irmão Edmilson, olha, Jesus Cristo é maravilhoso, entendeu? Às vezes a gente não entende o porquê que acontecem certas coisas com a gente, né? Há 2 semanas atrás, por exemplo, lá onde eu trabalho, aconteceu um assalto na vizinha. A gente costuma dizer lá no salão que a gente ora por aquele lugar, a gente ora pelos nossos clientes, para que todos venham ter vitórias na vida, venham ter uma vida financeira confortável. A gente ora pelo salão para que venha clientes para a gente, sim, e a gente ora também por proteção. E aí aconteceu o assalto no vizinho, 3 casas do lado, tem um outro salão também, e não desmerecendo aquelas pessoas, mas eu acho que Jesus escondeu a nossa porta. E eu acho que o ladrão passa assim e não vê aberto, né? E porventura eu acredito que a gente já tinha fechado mesmo, que Deus também dá essa estratégia, né? A gente acabou o serviço e fecha e a gente vai embora. E porventura essa moça ficou com o salão aberto e acabou sendo assaltada, né? Então eu acho que Deus também cuida da gente dessa forma, né? Acabou o expediente, acabou o serviço, vamos embora, foi todo mundo embora e aconteceu do bandido passar depois da gente sair, né? Eu acredito que é Deus já protegendo, acampando os seus anjos ao nosso redor, né? E a gente não vê, é uma batalha espiritual, né? É uma batalha nos lugares celestiais, né? A gente precisa estar atento a isso também, né? Não é porque não está acontecendo nada com você que ali em volta não está acontecendo nada, né? Semana passada já foi falado, o inimigo está bramando como leão ali, procurando a quem possa tragar. E quem que pode tragar? É aquele que é desobediente, é aquele que não está fazendo conforme os mandamentos, é aquele que está se afastando da igreja para ir num baile funk, para ir numa aglomeração qualquer aí, né, desobedecendo o pai, desobedecendo a mãe, né, não respeita os pais e a mãe, porque tem muito adolescente e jovem que o pai fala, meu filho, não faz isso, você não sabe de nada. E não é bem assim, né? A gente precisa, a palavra do Senhor diz assim, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra, né? E você honrando o seu pai e a sua mãe, você está cumprindo o mandamento de Deus. É o primeiro mandamento com promessa. Sim. Entendeu? Então, é isso, é cumprir os mandamentos e seguir. Não é difícil, né, de você olhar o mandamento e falar, não, é difícil você cumprir, porque, assim, tem muitas partes do Evangelho, eu acredito, que é difícil de a gente largar, né, o nosso eu e fazer o que manda, o que o Evangelho te manda. Muitas vezes a gente quer obedecer mais à carne, os prazeres, né, aquilo que vem da gente, e fica difícil você seguir o Evangelho. Por exemplo, você acordar de manhã cedo para vir num culto, 8 horas da manhã, você vai acordar? É bem difícil. Escola dominical? Você vai deixar os seus parentes que chegou para visitar a sua casa para vir na escola dominical, né? Muitas vezes você convida a pessoa não quer vir, aí o que você vai fazer? Você vai deixar eles lá e vai vir? Ó, irmão, primo, depois eu volto aí, vou na igreja ali e daqui a pouco eu volto. Você não vai falar isso. Você vai querer, né, a carne vai te puxar para isso, para você permanecer na tua casa e não vir para a igreja. Esses detalhes que o Daniel está falando é onde eu falo de dar um passo em direção a Deus, né? A obediência, né? A devoção, né? A nossa resiliência em servir ao Senhor, né? Então, mas aí voltando lá, né, naquele exemplo que você citou, por exemplo, quando você falou do motoqueiro, eu já pensei em mim, né? Eu falei, isso mesmo, dá glória porque esse motoqueiro podia ser eu.
né? E é verdade, irmão. A gente brinca assim, primeiro porque é uma vida, independente de quem estou brincando aqui, independente de quem seja, mas na verdade, às vezes você tá ali, né? De repente você vê o motoqueiro se desequilibra e você clama, e o motoqueiro consegue, Deus dá o livramento através do teu clamor, e de repente você chega aqui num culto e alguém tem uma oportunidade e fala, irmão, hoje eu desequilibrei, é caindo, ó Deus agindo. Entendeu? E aí você lembra e fala, olha lá por quem eu orei. Né? Então é assim que Deus age, porque Deus ele é bom o tempo todo ele é bom. A Bíblia diz isso. Então, irmão, assim, isso é o que Paulo estava pedindo, né, de um contexto trazendo para nós aqui no presente, né, é a gente estar em espírito, né, de entender o trabalhar de Deus a todo tempo. Né? Como você falou, às vezes o ladrão está à espreita, te esperando, porque sabe que você passa aquele horário. Aí o teu carro vai e não pega, e você não tem discernimento, você, né, murmura. Quando você devia dar glória a Deus, fala, não, alguma coisa Deus está me livrando, entendeu? Alguma coisa Deus está me livrando. Eu já tive testemunho assim de, irmão, eu acordo 5h50 todos os dias, não preciso pôr relógio para despertar, porque é desde criança, é o mesmo horário. Então eu acordo 5h50, 5h48, 49, já estou assim, aí eu levanto, 1 minuto antes, 2 antes do relógio despertar, eu estou de pé. Mas já teve dia de Deus me dar um sono, que o relógio despertou e eu não acordei. E aí eu vou murmurar? Deus me livrou, tenho certeza que Deus me livrou de alguma coisa. Está entendendo? Um acidente, um inimigo à espreita para me pegar, para me assaltar, para tirar minha vida, quem sabe. Então, assim, isso é estar em espírito. É porque quando está tudo bem, quando está tudo... sempre vai tudo bem, na verdade, com Deus. Mas, às vezes, a gente não enxerga. Né? Essa é a grande verdade. E é o espiritual, é o que a gente está falando. Né? O que é espiritual... tem o discernimento espiritual. E aquele olha para a gente e fala, como é que vou dar um testemunho aqui que eu perdi a hora. Tá, né? Irmão, o pessoal do mundo vai tá, esse camarada é louco, porque... né? Mas, irmão, nesse perder a hora, foi um livramento. Um livramento que eu estou falando. De repente, quantas vezes a gente não ouve, né? Uma pessoa ia pegar, sempre pega aquele ônibus, aquele trem, e aquele dia perdeu a hora, quando vê o trem sofreu um acidente, né? E, de repente, trabalhava aqui em Osasco mesmo, alguns anos atrás, né? Um acidente aqui no shopping matou não sei quantas pessoas, 40 e poucas pessoas. De repente, alguém ali, algum servo de Deus aquele dia, Deus fez com que perdesse a hora e não foi trabalhar. E o acidente aconteceu, a pessoa não estava lá. Então, assim, o agir de Deus, ele é, como a gente falou aqui, ele é ativo. O poder de Deus, ele é ativo, não é um poder que está parado. Deus tem todo o poder que está parado. Ele é ativo no tempo inteiro. Foi isso que nós aprendemos hoje. Bom, vamos para a nossa conclusão, né? E a conclusão da lição de hoje diz assim, ó, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos, né? Por todos nós, né? Então é um exemplo que nós devemos seguir. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Né? Então, tudo isso que nós aprendemos, né? O poder, como a gente está falando, o poder ativo de Deus. O poder de Deus está ativo. Ele não é um poder que está parado, ele é um poder que ele está continuamente ativo e intenso. Porque para você, né, imagina o seguinte, para guardar todos nós que o servimos, né, quão intenso é esse poder, né, quão ativo ele é, para nos dar livramento, cada um de nós fomos contar aqui, né, de bênçãos, de livramento, de tudo que Deus faz na nossa vida, por isso ele é um poder ativo. Entendeu? Não é um poder que existe, mas está parado, não, ele é ativo. Né? E, é isso que e isso é que Paulo estava, na oração que Paulo fez aqui nessa lição que nós aprendemos, Paulo está pedindo que os irmãos entendam dessa forma, enxerguem dessa forma, enxerguem, né, a esperança da salvação, a esperança da herança, né, porque tudo isso que nós estamos falando já faz parte, nós já estamos até recebendo antecipado algumas coisas, né, daquilo que temos direito por estar em Cristo. Né? Então é isso que a lição de hoje que ele quis nos passar. Eu agradeço mais uma vez, irmão Edmilson, que Deus abençoe a tua vida, Daniel, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Irmãos, eu assim, não tenho palavras para descrever assim, a gratidão, porque não é fácil, né, irmãos? A gente sabe que
está na frente de um trabalho, né, Daniel? Você sabe, você também está na missão lá. Então, assim, a gente sabe como é árduo o trabalho e assim. E a gente é assim, irmão, a gente tem que se ajudar. Eu ajudo no que eu puder no ministério do Daniel, ajudo no que eu puder no ministério e agradeço porque vocês têm me ajudado. Então, agradeço mais uma vez aos irmãos, que Deus abençoe. Nós estamos encerrando a nossa lição de hoje, que Deus venha abençoar as vossas vidas. Irmãos, se vocês assistirem, divulguem os nossos vídeos, nossas aulas para a nossa igreja, né, para os irmãos, para um familiar seu, que de repente até congrega em outra congregação, mas não está tendo aula, né? Enfim, que essas aulas, que essas coisas que nós aprendemos aqui e compartilhamos aqui entre nós, venha atingir mais pessoas, né? E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.